Aleluias! Glória a Deus, vamos dar início ao nosso culto aqui da comunidade Crescendo em Cristo do Acre. Que Deus venha te abençoar poderosamente com essa palavra que vamos trazer agora. E o Senhor possa ministrar seu coração. Nos dias de hoje, onde tantas notícias de morte, de contaminação, tantas pessoas assustadas, o espírito do medo tem tomado assim o coração de muitas pessoas e a sensação de falta de proteção, de insegurança, sem contar a questão financeira que tem sido abalada de muitas pessoas. E nesse momento, uma palavra que vem do trono de Deus para o seu coração, ela vai trazer alento para a sua alma, ela vai trazer conforto, ela vai trazer paz para o seu espírito. Que o seu coração possa agora acompanhar essa mensagem que vamos ler agora no livro de Isaías, capítulo 53. Antes de ler, vamos orar agradecendo ao Senhor, pedindo que Ele possa ministrar as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos e nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha derramar uma unção nova sobre nós. Que o Seu Santo Espírito venha trazer sobre nós um conforto, paz, que os nossos corações sejam ministrados nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Lendo esse texto de Isaías 53, o que a gente chega à conclusão? No versículo 1 ele fala assim: ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Deus? Você vê esse mesmo versículo sendo citado em vários textos da Bíblia. Você vê no livro de Mateus, no livro de Romanos, Coríntios. Vários dos apóstolos sempre citam ele. Em Pedro, 1 Pedro. Sempre eles citam essa palavra. Ora, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço de Deus? Esse texto, eu me faço uma pergunta nesse momento. Quem é que está crendo nessa pregação nesses dias? Quem é que entende o sacrifício que foi feito por Jesus naquela cruz? Quem é que entende o tamanho desse amor de um homem que veio na sua simplicidade? Porque o que se esperava era um rei que viria com seus cavalos de carros de guerra, um homem com muitos soldados que viria e tomaria posse dos reinados. E assim castigaria aqueles que eram maus e libertaria o povo da opressão. Mas não, ele não veio com nada disso. Suas vestes eram simples, eram tão simples que para ser identificado, Judas teve que beijá-lo e identificá-lo através desse sinal no meio dos seus apóstolos, dos seus discípulos. A vida de Jesus era um exemplo para todos nós. Jesus andou em lugares que ninguém queria andar, visitou pessoas que as pessoas não visitavam. Jesus se importou com pessoas que ninguém se importava. E foi assim que ele foi até um lugar onde tinham muitos leprosos e ninguém tinha coragem de ir até aquele lugar. E um dado dia ele tocou sobre uma prostituta que ninguém conseguia chegar perto, porque dizia a lei que uma prostituta era impura e não podia se tocar nela. Jesus quebrou paradigmas, Jesus quebrou muitos conceitos que os fariseus hipócritas traziam sobre a sociedade daquela época. Jesus curou no sábado, aonde era um dia que se tivesse alguém morrendo, não se fazia nada. Jesus falou sobre uma parábola do bom samaritano, de um homem que precisava de ajuda. E nenhum das autoridades daquela época, nenhum daqueles que deveriam ajudar, ajudaram. Mas um samaritano rejeitado, um samaritano a quem não era bem-vindo, esse foi o homem que estendeu a mão para ele. Parece que Jesus também estava falando como que dele mesmo. Ao mesmo tempo que Jesus estava ilustrando que o amor e a misericórdia pode ser manifestado por qualquer pessoa, ou até as pessoas que a gente menos espera. Nos dias de hoje, de pandemia, de crise, de calamidade, nós temos visto pessoas que a gente nem imaginava estendendo a mão, ajudando o próximo, levando comida, assistindo aquele que precisa.
Mas sabe qual é a conclusão que eu chego disso? É que as pessoas se revelam no meio de uma crise. Ao mesmo tempo que algumas pessoas, que talvez outras esperavam uma ação nesse momento, não estão fazendo nada, nós temos visto pessoas que ninguém imaginava estão manifestando o amor de Jesus. E aí a palavra que eu volto é: quem é que crê nessa pregação? Quem é que tem ouvido essa palavra? Nos dias de hoje nós nos voltamos para um princípio original. Uma das maiores instituições, ou a maior, criada por Deus, que é a família, se tornou agora o nosso olhar principal. A família se tornou, e a nossa casa, o nosso abrigo seguro, o lugar de proteção. Filhos que não se relacionavam com seus pais, agora têm que reaprender. A tecnologia roubou a convivência familiar durante muitos anos. Muitas pessoas priorizaram os grupos de amizade, os grupos sociais, e perderam a essência da convivência familiar, que é a base de formação de um caráter, a base da estrutura. As escolas fechadas, os pais estão tendo que aprender a ensinar seus filhos em casa. E entender que os verdadeiros professores são os de casa. Estamos voltando a princípios que vão fazer toda a diferença na vida dessa sociedade. Sabe o que temos aprendido? E muitas pessoas que só voltavam seus corações e a atenção para festas, luxúria, viagens, agora estão refletindo sobre Deus. Porque de que adianta ter dinheiro se não pode gastar? Como diz a palavra, não podeis servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou agradará a um e desagradará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A Bíblia não fala que você não pode ser rico, mas o dinheiro não pode ser seu senhor. Quem é o seu senhor? Qual é a pregação que você tem ouvido? Em João 1,12 está escrito assim: aos que creram, aos que receberam Jesus, é dado o direito de se tornar filho de Deus. Quem é que você tem crido nesses dias? Se você olhar, todas as estruturas estão sendo abaladas. As estruturas de governo, todas as nações estão sendo abaladas. As potências financeiras do mundo estão sendo abaladas. Isso tudo está sendo revelado para que todo mundo saiba que ninguém estava preparado. Ou seja, o que adianta o homem achar que ele é uma grande potência no meio de uma situação dessa, quando agora toda a atenção do homem se volta para Deus, enxergando que diante de uma calamidade, diante de uma coisa dessa, ninguém poderia estar preparado. Sabe o que enxergamos? Que a gente agora está sendo ouvido. A pessoa mais simples que pregava nas praças está sendo lembrada. As pregações estão sendo produzidas nas redes sociais, por meio de vídeos, por meio de mensagens de voz. Muitas pessoas estão pregando. Ao mesmo tempo que muitos estão falando besteira, e o diabo está usando a boca de muitas pessoas para induzir, distorcer e confundir. Mas o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, está usando pessoas sábias, que estão levando uma mensagem saudável, que está transformando a vida de pessoas. E você que está ouvindo agora deve estar refletindo em toda a sua vida, na sua estrutura de família, no seu casamento, na vida que você tem levado até os dias de hoje, como você tem conduzido a sua vida, o que você deu mais importância. Mas agora, Jesus está ministrando no seu coração aonde você está, e está trazendo para você agora uma palavra de transformação de mente, uma palavra de transformação que vai mudar o seu coração, a sua forma de raciocinar, a sua forma de conduzir a vida. Chegou o tempo de você refletir como tem sido a sua vida até aqui. Chegou o tempo de mudar. E aqui também eu gostaria de ler um outro texto que fala assim,
em João, capítulo 12. João 12, versículo 37. Diz assim: mas embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, repetindo o texto de Isaías 53, Senhor, quem creu em nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Agora o versículo 39, contudo não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Sabe o que vemos nos dias de hoje? Nós vemos uma geração que está vivendo um tempo de incredulidade, de cegueira espiritual. O acesso aos recursos científicos e tecnológicos, em vez de trazer o homem para mais perto de Deus, está trazendo ao homem um sentimento de empoderamento, de tal forma que acha que não precisa de Deus. Hoje se busca uma cura para essa pandemia, aonde o desespero de tantas nações e cientistas tem chegado à conclusão que não é tão fácil assim. Quem é que vai trazer a cura? Quem é que vai conseguir a vacina? Eu creio que aquele que será inspirado pelo Senhor. Talvez uma nação ou alguém que se menos espera para se cumprir uma palavra que está escrito também lá em Coríntios. Abra sua Bíblia em Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Sabe aonde a gente chega? Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. E no versículo 23 diz assim: nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E o versículo 25 que diz: porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. E o 27, pelo contrário, Deus escolheu justamente os que para o mundo era insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que para o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Jesus, ele não veio como os homens esperavam, como os próprios judeus imaginavam. Ele veio na sua simplicidade, na sua humildade. Ele andou com seus discípulos, ele dormiu no meio do deserto, ele dormiu no meio do campo, ele conviveu com essas pessoas, ele entrou em casa de pessoas simples e almoçou com elas. E foi tão bem recebido por uma mulher que há uns tempos atrás ia ser apedrejada por ser prostituta. Ao mesmo tempo que ela beijou seus pés e derramou um perfume caríssimo nos seus pés, Jesus nunca se sentiu tão amado quando mesmo falou: a quem muito perdoa, muito ama, e a quem pouco perdoa, pouco ama. Nesses dias de hoje precisamos entender que a palavra que Jesus está dizendo para você é perdão, misericórdia, quero e não holocausto. Jesus está nos chamando para uma vida de atitudes, aonde a fé vem acompanhada de uma ação do fazer, e o fazer por alguém que precisa. E quando você faz, você manifesta o amor. Ao mesmo tempo que em 1 João, Jesus também, ele traz essa palavra, e o livro de 1 João fala muito forte, de que aquele que diz que ama a Deus, ele também ama o seu próximo. Aquele que odeia o próximo não manifesta o amor de Deus. E também outro texto que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e que no medo não somos aperfeiçoados no amor. E todo esse espírito de medo, de calamidade, o medo de morrer que as pessoas estão sofrendo, é a ausência de uma confirmação de fé, de uma certeza daquele que é o nosso autor e consumador da nossa fé.
Se você permanece focado no medo, então você não permanece focado em Jesus. Nesses dias você precisa buscar, porque diz a palavra do Senhor que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa se alimentar daquilo que vai trazer paz. Porque diz a palavra, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Sabe o que estamos vivendo nos dias de hoje? Nós estamos vivendo essa justiça. Os frutos dessa justiça estão sendo semeados no mundo de hoje. As pessoas estão vendo quem verdadeiramente são aquelas que em elas confiavam. E muitas pessoas estão sendo abaladas. Muitas pessoas que confiavam e tinham ídolos, estão percebendo que seus ídolos não são aquilo que eles imaginavam. Mas eu digo uma coisa para você. Eu creio nessa pregação, que Jesus se manifestou em forma de homem, viveu entre nós, na sua simplicidade, renunciou toda a sua glória para estar aqui e nos amou verdadeiramente a ponto de dar sua própria vida, mas antes disso andou com pessoas simples, cuidou de quem precisava, serviu, acolheu, esteve com o doente, com o pobre, com o necessitado e manifestou a sua graça, uma graça que transformou as pessoas somente por um olhar mudou a vida de muitas pessoas. E é essa mesma graça que Jesus quer expressar através da sua vida. Essa mesma unção, esse mesmo amor, Jesus quer transformar pessoas através da sua vida. A sua voz, o seu olhar, a sua ação do fazer, tocando com suas mãos naquilo que você precisa. Jesus vai mudar a história de muitas pessoas. Nesses dias, a igreja do Senhor está sendo revelada. Muitas pessoas estão revelando suas fraquezas, mas também muitas pessoas estão revelando suas virtudes. Pessoas que nunca esperamos ações de misericórdia, estão mudando a vida de outras. Mas pessoas que a gente imaginava, ou até tínhamos expectativas, estão se escondendo no meio disso tudo. O que você está fazendo com tudo isso que Jesus tem semeado no seu coração? Jesus está usando você. Jesus está transformando a sua vida. Versículo 31 do capítulo 1 diz assim: a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabe o que temos visto? A glória dos homens está caindo pelo chão. E as pessoas estão se voltando seus corações para Deus. São dias de um grande avivamento. São dias de um grande despertamento do Senhor. Deus está trazendo sobre as pessoas nos dias de hoje um grande despertamento que vai mudar a história de todas as nações, que vai mudar a história da igreja, que vai mudar o tipo de comportamento cristão. Eu creio que Deus vai mudar toda essa geração por conta da fé e do poder e do amor de Deus. Em nome de Jesus, se prepare para o que Deus vai fazer. No capítulo 55 de Isaías, no versículo 6, diz assim: procurai a Deus enquanto é possível encontrá-lo, invocai enquanto está próximo, porque os dias do Senhor se aproximam. Que a igreja do Senhor esteja preparada, que você esteja preparado. Se o seu casamento não está bem, se a sua vida não está boa, se você está com pensamentos suicidas, se a tristeza tem ocupado o maior espaço no seu coração, o desespero, o medo, é tempo de se voltar para Deus agora. É tempo de quebrantar-se diante de Deus e clamar a presença dEle. Em nome de Jesus, vamos orar e agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, eu te peço, visita os teus filhos agora, onde eles estiverem. Toca o coração deles. Restaura os casamentos, Senhor, enfraquecidos. Restaura, Senhor, os vínculos familiares.
Tira dos nossos corações todo espírito de medo. Renova a nossa força, vigor e a nossa fé. E o nosso foco se volte para Jesus. Que Ele seja a nossa única esperança nesses dias. Que Ele seja a nossa fonte de fé. E que a alegria do Senhor venha renovar as nossas forças. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.